Quando você começa a vencer, algo estranho acontece. Pessoas que riam com você ficam silenciosas. Conversas mudam de tom. Convites desaparecem. Pequenas ironias surgem disfarçadas de brincadeira. E você se pergunta em silêncio: eu fiz algo errado? A verdade é mais desconfortável. O seu progresso não os inspira, ele os confronta. Porque quando você melhora de vida, você se torna um espelho. E nem todos suportam o reflexo que veem quando estão diante de alguém que saiu da média. Este canal existe para homens que não buscam aplausos, mas clareza. Aqui falamos de crescimento real, silêncio estratégico e força interior. Se você já sentiu pessoas se afastando depois que começou a evoluir, escreva nos comentários: eu percebi. Não para reclamar, mas para reconhecer o padrão. Inscreva-se no canal. Não para pertencer a um grupo, mas para fortalecer sua mente, porque nem todo mundo aguenta ver você subir. E hoje você vai entender exatamente o porquê. Existe uma narrativa confortável que o mundo vende desde cedo. Quando você vencer, os seus vão comemorar com você. É uma história bonita e falsa. Na prática, o crescimento raramente aproxima. Ele separa. E quanto mais próximo alguém estava de você antes, maior tende a ser o desconforto quando você começa a subir. Isso não acontece por maldade explícita. Acontece por comparação silenciosa. O ser humano se mede o tempo todo. Renda, status, disciplina, coragem, resultados. Quando todos estão no mesmo nível, essa comparação é invisível. Quando um sobe, ela se torna inevitável. No início da sua trajetória, você era um deles. Errava parecido, reclamava das mesmas coisas, tinha os mesmos limites. Havia um equilíbrio implícito, um contrato invisível. Ninguém se destaca demais, ninguém expõe ninguém. Quando você começa a melhorar de vida, esse contrato é quebrado unilateralmente. Não porque você quis humilhar alguém, mas porque a sua existência passou a fazer uma pergunta incômoda. Se ele conseguiu, por que eu não? E nem todos estão prontos para responder isso honestamente. É nesse ponto que surgem os primeiros sinais de inveja silenciosa. Quase sempre negados por quem sente. Não é um ódio declarado, é um esfriamento, uma mudança sutil de energia. Antes, suas conquistas eram comemoradas. Agora, são minimizadas. Antes, suas ideias eram ouvidas. Agora, interrompidas. Antes, você era incentivado. Agora é tratado como alguém que está se achando. O curioso é que você não mudou de caráter. Mudou de posição. E posição revela muito mais do que palavras. O mundo social funciona por níveis não ditos. Grupos se formam por similaridade. Mesma renda, mesmas ambições, mesmas frustrações. Quando alguém sai desse padrão, ele ameaça a estabilidade psicológica do grupo, porque obriga cada um a encarar suas próprias escolhas. E isso é algo que poucos toleram sem ressentimento. Por isso, pessoas comuns tendem a odiar quem sai da média. Não porque o sucesso seja ofensivo em si, mas porque ele desmonta desculpas antigas. Observe com frieza. Quem realmente torce por você quando você cresce costuma ser quem já venceu alguma batalha interna. Quem já se responsabilizou pela própria vida. Quem entende que o sucesso alheio não rouba nada do seu. Já quem ainda vive refém de justificativas, sente o seu progresso como uma agressão pessoal. Não porque você os atacou, mas porque você os expôs, sem dizer uma palavra. Aqui nasce um erro comum de quem melhora de vida. Tentar explicar demais, tentar justificar seu crescimento, tentar ser aceito novamente. Você começa a suavizar suas conquistas, a diminuir seus resultados, a se fazer menor para caber em lugares que já ficaram pequenos, e isso não resolve. Pelo contrário, quanto mais você explica, mais alimenta a comparação. Quanto mais você conta, mais entrega munição emocional para quem não quer ou não consegue acompanhar.
Existe também uma inversão perversa que acontece nesse estágio. As mesmas pessoas que se beneficiavam da sua companhia quando você estava no mesmo nível, agora passam a te ver como arrogante simplesmente por existir em outro patamar. Seu silêncio vira soberba. Sua disciplina vira obsessão. Seu foco vira egoísmo. É mais fácil te atacar moralmente do que admitir a própria estagnação. Assim, a narrativa se ajusta. Você não venceu porque trabalhou mais, mas porque teve sorte, mudou ou se vendeu. Esse é o ponto onde muitos homens se confundem emocionalmente. Eles sentem culpa por crescer. Sentem que precisam escolher entre evoluir ou manter vínculos. Mas isso é uma falsa dicotomia. A verdade é mais dura. Alguns vínculos só existiam porque você não ameaçava ninguém. Eles não eram profundos, eram confortáveis. E conforto, quando confrontado pelo progresso, quase sempre se transforma em resistência. É importante entender isso sem raiva, sem drama e sem necessidade de vingança. O estoicismo ensina algo fundamental aqui. As reações alheias não estão sob seu controle. O que está sob seu controle é a sua conduta. E insistir em ser compreendido por quem não quer compreender é desperdiçar energia vital. O afastamento que você percebe não é um acidente social. É um mecanismo de defesa psicológico do outro lado. Quando você cresce, você altera a hierarquia invisível do ambiente. E toda mudança de hierarquia gera tensão. Alguns vão se inspirar, outros vão se afastar, outros ainda vão sorrir enquanto torcem contra você. Isso não é paranoia, é dinâmica humana básica. A ingenuidade está em achar que proximidade emocional garante lealdade quando os níveis mudam. Não garante. O que garante lealdade é caráter. E caráter é raro. Este bloco não existe para te tornar desconfiado de todos. Existe para te tornar lúcido, para que você pare de se culpar por reações que não são suas. Para que entenda que o silêncio que começa a surgir ao seu redor não é um sinal de que você errou o caminho. Muitas vezes é exatamente o oposto. É o som da distância entre quem cresce e quem escolhe permanecer igual. Há uma razão antiga, quase biológica, para o desconforto que o seu sucesso provoca. Não é pessoal, é estrutural. O ser humano constrói sua identidade comparando-se com os que estão ao redor. Quando você muda de nível, você desorganiza esse sistema interno. E aqui entra o ponto central do estoicismo. O sofrimento raramente vem do que acontece, mas do julgamento que as pessoas fazem do que acontece. O seu progresso não dói por si só. O que dói é o significado que ele ganha na mente de quem observa. Muito antes das redes sociais, Marco Aurélio já observava esse fenômeno. Ele escreveu que a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Quando alguém vive cercado de justificativas, desculpas e adiamentos, o sucesso alheio age como um ácido. Ele corrói a narrativa interna, expõe incoerências, mostra que aquilo que era dito como impossível talvez nunca tenha sido impossível, apenas desconfortável. E nada ameaça mais uma pessoa do que a percepção de que ela poderia ter feito mais. É por isso que a inveja mais perigosa não é barulhenta. Ela não grita, não ataca diretamente. Ela se disfarça de humor, de ironia, de preocupação falsa. Comentários como "cuidado para não perder a essência", "não deixa o dinheiro te mudar", ou "isso tudo não é tão importante assim", parecem conselhos, mas no fundo carregam um desejo silencioso de que você volte ao lugar de antes, não para o seu bem, mas para restaurar o conforto emocional de quem fala. O erro clássico de quem está em ascensão é reagir emocionalmente a isso, tentar se defender, tentar provar que continua sendo o mesmo,
explicar decisões, abrir números, contar planos, compartilhar estratégias. Esse impulso nasce da necessidade humana de pertencimento. Mas aqui está a virada estratégica. Quanto mais você se explica, mais você se expõe. E exposição excessiva em ambientes emocionalmente frágeis vira combustível para ressentimento. O estoicismo é brutalmente claro nesse ponto. Sêneca alertava que nada é mais perigoso para quem cresce do que viver sob o olhar constante dos outros, porque o olhar alheio nunca é neutro. Ele carrega expectativas, comparações e projeções. Quando você conta demais, você permite que pessoas que não caminham com você tentem opinar sobre um caminho que não estão dispostas a trilhar. E opinião sem responsabilidade é ruído. Observe um padrão recorrente. Quando você estava lutando, todos tinham conselhos. Quando você começa a vencer, surgem críticas. Isso acontece porque o conselho não exige nada de quem fala. Já a vitória do outro exige uma pergunta interna dolorosa. O que estou fazendo com a minha vida? Para evitar essa pergunta, muitos preferem desqualificar o seu resultado. Não atacam o fato, atacam o caráter. Você não ficou melhor. Você ficou diferente. Não mais focado, frio, não mais disciplinado, egoísta. É aqui que entra o conceito estoico do controle. Você não controla a percepção alheia. Você controla apenas suas ações e reações. Gastar energia tentando corrigir a narrativa que os outros criam sobre você é uma batalha perdida, porque essa narrativa não fala sobre você, fala sobre eles. O homem estratégico entende isso cedo. Ele deixa de tentar convencer, ele deixa de tentar ser entendido, ele passa a agir com coerência silenciosa. Existe uma diferença enorme entre discrição e medo. O silêncio estoico não é covardia, é escolha. É entender que nem todo ambiente merece acesso à sua vida interna, que nem toda pessoa que sorri para você torce por você, e que crescimento exige proteção. Assim como você não deixa sua casa aberta para qualquer um entrar, você não deve deixar seus planos e vitórias expostos a quem não construiu nada parecido. O sofrimento de muitos homens nessa fase vem da tentativa de manter duas identidades incompatíveis: a do homem que cresce e a do homem que ainda precisa ser aceito por quem não cresce. Isso é insustentável. Em algum momento você terá que escolher, não de forma dramática, mas de forma prática, com menos palavras, menos explicações, menos exposição, mais foco. A lógica é simples, mas exige maturidade. Quem realmente se importa com você não precisa de relatórios detalhados da sua evolução. E quem exige explicações constantes geralmente não está interessado no seu bem-estar, mas em reduzir a própria sensação de inferioridade. O silêncio, nesse contexto, não é afastamento emocional, é higiene mental. Ao entender esse mecanismo psicológico, algo muda. Você para de interpretar o afastamento como rejeição pessoal. Passa a vê-lo como consequência natural de uma mudança de nível. E com isso, você se liberta da necessidade de agradar. Não se torna arrogante, torna-se seletivo, e essa seletividade é uma das marcas mais claras de quem realmente amadureceu. Até aqui, a lógica parece clara. Mas é neste ponto que surgem as objeções mais perigosas, não externas, mas internas. E se eu estiver exagerando? E se eu estiver me isolando demais? Será que não estou ficando frio? Essas perguntas parecem humildes, mas muitas vezes são apenas o velho impulso de buscar validação disfarçado de prudência. O homem que cresce precisa aprender a diferenciar autocrítica saudável de autossabotagem emocional. O estoicismo oferece uma metáfora poderosa: a fortaleza interna. Epicteto ensinava que nada externo pode ferir um homem que governa corretamente sua mente. Mas essa fortaleza não se constrói com isolamento total. Ela se constrói com limites claros.
Muralhas não existem para impedir toda interação, existem para controlar o acesso. Portões se abrem para quem merece entrar. Para o resto, o muro permanece. O erro de muitos homens em ascensão é confundir proteção com hostilidade. Eles acreditam que para proteger sua evolução, precisam cortar pessoas de forma brusca, adotar uma postura defensiva ou carregar ressentimento. Isso é imaturidade emocional. O estoico não corta por raiva, ele afasta por clareza. Ele entende que algumas relações cumpriram seu papel em uma fase específica da vida. Forçar a permanência, além disso, não é lealdade, é apego. Outra objeção comum surge quando alguém diz: mas eu quero compartilhar minhas conquistas com quem esteve comigo desde o início. Isso é compreensível, mas aqui entra uma verdade desconfortável. Tempo de convivência não é prova de alinhamento interno. Pessoas podem ter caminhado ao seu lado por anos sem jamais desejar, de fato, que você ultrapassasse certos limites. Não por maldade consciente, mas por medo do próprio atraso. E quando você cruza esses limites, a tensão aparece. Observe com atenção os sinais sutis. Quem fica genuinamente feliz pelo seu crescimento não muda o comportamento quando você vence, não diminui, não ironiza, não relativiza. Já a inveja silenciosa se revela nos detalhes. Perguntas excessivas sobre riscos, comentários realistas demais, tentativas de trazer você de volta ao chão quando você começa a ganhar altitude. Não é cuidado, é contenção, um freio emocional disfarçado de conselho. É aqui que o silêncio se torna não apenas uma escolha, mas uma ferramenta estratégica. Falar menos não significa mentir, significa não oferecer informação desnecessária. Significa entender que planos são sementes, e sementes não crescem quando ficam expostas ao pisoteio alheio. Cada vez que você compartilha um objetivo com alguém que não construiu nada parecido, você permite que dúvidas externas contaminem sua clareza interna. Existe também uma armadilha mais sofisticada: a falsa empatia. Pessoas que dizem "estou feliz por você", mas logo emendam com uma história sobre alguém que perdeu tudo ou se arrependeu de focar demais. Essas narrativas não são aleatórias. Elas servem para reinstalar o medo, para reequilibrar a hierarquia emocional. O estoico escuta, mas não absorve. Ele entende que nem todo alerta é um aviso legítimo. Muitos são apenas projeções. Aplicar isso na prática exige maturidade. Não se trata de testar pessoas ou jogar jogos mentais. Trata-se de observar padrões ao longo do tempo. Quem respeita seus limites quando você fala pouco? Quem reage com tranquilidade quando você não se explica? Quem continua presente sem exigir acesso total à sua vida? Essas pessoas merecem proximidade. O resto não precisa ser confrontado, apenas reposicionado. Outro ponto crucial: sucesso não exige solidão total, mas exige solidão seletiva. Há fases em que você precisará caminhar mais sozinho, não como punição, mas como foco. A mente que está construindo algo grande não pode ser constantemente interrompida por ruído emocional. E muitas relações, mesmo bem intencionadas, geram ruído. O homem estratégico aceita isso sem drama. Ele não anuncia afastamentos. Ele apenas ajusta a rota. Quando você entende esse nível de profundidade, algo muda radicalmente. Você para de ver o silêncio como perda social e passa a vê-lo como espaço mental. Espaço para pensar, decidir, executar. Espaço para errar sem plateia. Espaço para crescer sem precisar se justificar. Esse espaço é onde a verdadeira evolução acontece, e quase ninguém está disposto a pagar esse preço. Por fim, é importante lembrar: proteger sua evolução não é um ato egoísta, é um ato de responsabilidade.
porque um homem que se perde tentando agradar a todos acaba não sendo útil nem para si, nem para ninguém. O mundo não precisa de mais homens confusos e ressentidos. Precisa de homens centrados, silenciosos e coerentes. E essa coerência nasce quando você entende que nem todos merecem acesso à sua fortaleza interna. Depois de atravessar tudo isso, a pergunta que fica não é por que as pessoas se afastam. A pergunta real é como continuar crescendo sem se tornar amargo, arrogante ou isolado. Essa é a linha fina que separa o homem lúcido do homem ressentido. E a maioria falha aqui, porque confunde proteção com endurecimento emocional. O primeiro ponto do fechamento é aceitar uma verdade simples. Nem todo afastamento é uma perda. Alguns são liberações. Quando pessoas se retiram da sua vida depois que você cresce, elas não estão te punindo. Estão se preservando de uma comparação que não conseguem sustentar. Insistir em mantê-las por nostalgia é carregar peso morto emocional. O homem estratégico não carrega pesos que não o ajudam a avançar. O segundo ponto é entender que o silêncio não é desprezo, é método. Homens imaturos falam demais porque precisam ser vistos. Homens maduros falam menos porque sabem o que estão construindo. O silêncio não é ausência de conteúdo, é contenção de energia. Cada palavra não dita preserva foco. Cada plano não compartilhado reduz interferência. Cada conquista vivida em privado fortalece a autonomia interna. Há uma diferença crucial entre ser discreto e ser invisível. Invisibilidade é medo. Discrição é domínio. Você não precisa se esconder, nem se encolher, nem fingir que não mudou. Você mudou e está tudo bem. O erro está em tentar traduzir essa mudança para quem não tem interesse real em compreender. Crescimento não se explica, se manifesta. Outro ponto fundamental: não tente ensinar quem não pediu aprendizado. Muitos homens caem na armadilha de querer levar os outros junto. Oferecem conselhos não solicitados, oportunidades rejeitadas, visões que assustam. Isso só aumenta a resistência. Cada pessoa cresce no ritmo que está disposta a suportar. O estoico respeita isso. Ele segue em frente sem arrastar ninguém. Proteção da evolução, na prática, se resume a 3 decisões diárias. 1. Fale menos sobre planos. Planos exigem silêncio para amadurecer. 2. Observe reações, não discursos. Palavras enganam, padrões não. 3. Mantenha coerência mesmo sem aplauso. Quem depende de validação externa desacelera no primeiro vazio social. É aqui que muitos homens finalmente entendem. O sucesso não afasta pessoas boas, ele afasta pessoas incompatíveis com a sua próxima versão. As que ficam são poucas, mas são leves, não drenam energia, não competem emocionalmente, não exigem que você se diminua para permanecer próximo, e existe um alívio profundo quando isso é compreendido. Você para de se explicar, para de justificar escolhas, para de sentir culpa por crescer. O ruído diminui, a mente clareia, o caminho fica mais reto, não mais fácil, mas mais limpo. Esse é o verdadeiro ganho da maturidade. Menos confusão emocional, mais direção. Se alguém hoje te trata com frieza, ironia ou silêncio depois do seu crescimento, não reaja, não confronte, não dramatize, apenas registre, ajuste o acesso, continue avançando. A vida inevitavelmente reorganiza quem merece caminhar ao seu lado quando você mantém a postura correta. O fechamento deste tema é simples, mas exige coragem. Crescer custa relações superficiais. E tentar salvar todas é a maneira mais rápida de perder a si mesmo. O homem que entende isso não se torna solitário por fraqueza, torna-se seletivo por força. Você não está imaginando coisas. O silêncio, os olhares diferentes, a distância repentina, tudo isso é real. Mas agora você entende, não é punição, é consequência. Quando você melhora de vida, você muda o campo ao seu redor.
E nem todos conseguem respirar em um ambiente onde a própria estagnação fica visível. O erro seria reagir com raiva ou tentar se explicar. A escolha madura é continuar em silêncio, com lucidez. Este canal existe para homens que preferem construir em vez de provar. Se este vídeo fez sentido para você, continue a jornada pelo próximo conteúdo do canal sobre por que não contar seus planos é uma arma psicológica. Ele aprofunda exatamente o ponto que separa crescimento real de exposição desnecessária. Inscreva-se. Ative o sino. Não por hábito, mas por decisão consciente. Porque seguir em frente, mesmo quando poucos acompanham, é uma das formas mais puras de força interior.